Boa noite a todos, irmãs e irmãos. Boa noite, Luiz Augusto. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Que a paz de Jesus nos fortaleça e nos abençoe. Que nós possamos iniciar o nosso trabalho e nós vamos ler do Caminho, Verdade e Vida. A lição... Você poderia fechar seu áudio, por favor? Pera um momentinho. Deixa eu ver onde que é aqui. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 57, Dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. É Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresentavam determinada moeda da época, com a esfinge do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos, pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar à claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, com esta página, meus irmãos, a gente vai unir os pensamentos, os corações, os sentimentos, elevando mais alto, em vibrações de paz, de harmonia, de luz, agradecendo a Jesus e a Deus a oportunidade desta hora, a oportunidade de aqui podermos estar, mesmo que de forma virtual, reunidos em nome de Jesus. Jesus nos disse que onde houvesse dois ou mais reunidos em teu nome, em nome dele, ali ele estaria. Por isso aqui nos encontramos reunidos na presença de Jesus, pedindo a sua misericórdia, o amparo e o socorro para todos nós, neste momento de grandes dificuldades que atravessamos. E que esta misericórdia se estenda sobre toda a humanidade, nos asilos, orfanatos, nas ruas, nos lares, nas prisões, Senhor, que tanto necessitam de socorro, de compreensão, de amparo. Que seus mensageiros de luz possam estar em cada lar aqui reunido, em cada lar da terra, levando, Senhor, o teu amor e a tua misericórdia. Agradecemos a oportunidade do estudo de hoje, pedindo que os amigos espirituais intuam o nosso irmão Luiz Augusto, que fará na noite de hoje e nos trará as lições de Jesus que tanto necessitamos. Mais uma vez agradecidos, Senhor, pedimos a tua permissão, a permissão dos mensageiros de luz que trabalham na tua seara, mas sobretudo a permissão de Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso estudo, a nossa palestra, o nosso trabalho de hoje.
Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Uma prece é uma bênção, né? Então, todos sintam banhados com essa luz divina. Mas a lição que a gente traz hoje é falando dessa tarefa, não só para aqueles que detêm fortunas, mas é um chamamento para todos nós. O que fazemos daquilo que recebemos por empréstimo das mãos de Jesus? Qual o fim que nós damos? Em que utilizamos esses recursos sagrados, como diz Emmanuel aqui, né? E ele nos diz que esse recurso ele busca mãos que possam conduzi-lo sempre para o bem. Porque em si mesmo o dinheiro é neutro e não há nenhum crime em possuir, porém o que fazemos dessa posse é que é o importante. E assim, sem nos alongarmos, ele diz aqui no final duas coisas bastante importantes. O dinheiro que nos vem às mãos, pelos caminhos retos, é um amigo que te busca orientação sadia e conselho humanitário. Então já está aí uma diretriz que Emmanuel nos coloca, né? E termina nos dizendo: responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade, do erro, das nossas viciações. Então fica a mensagem, fica o alerta e fica a orientação de Emmanuel quanto a essa questão que nos toca a todos, muito de perto. Então que nós possamos realmente refletir, porque tudo que possuímos pertence a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então só por aí nós já vamos meditando, né, sobre as nossas posturas diante desse recurso que é permissão divina. Que todos sejam muito bem-vindos, né? A gente agradece a presença de todos que participam aqui no canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer, e nós temos então a presença do nosso irmão Luiz Augusto, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui em Santa Anésia, né? E eu passo a palavra a 45, eu retorno, viu, Luiz Augusto, para a gente fazer o encerramento juntos. Muita paz a todos, boa palestra para todos nós. Boa noite a todos, boa noite, Inácio. Muito obrigado pela oportunidade que o Centro Espírita Alvorecer concede para que possamos estar aqui nestes momentos em que estamos todos envolvidos nesse isolamento social em função desse momento crítico que passa o país, momento crítico que passa a humanidade, para que a gente possa reunir, né, as nossas forças, as nossas energias em favor do trabalho no bem, para manter sempre acesa a luz do Evangelho nos corações de todos aqueles que cultivam o cristianismo em suas vidas. Somos nós, espíritos encarnados e desencarnados nesse momento, estarmos envolvidos na energia positiva de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, para que, servindo na seara, né, de Jesus, possamos dar a nossa pequena contribuição, nossa parcela de contribuição, neste momento em que a gente percebe e a gente sente tantas pessoas passando por tantas dificuldades, porque a gente tem observado, né, que os
por conta dessa situação em que todos nós estamos passando, as questões de ordem psicológica estão sendo muito difíceis, né, de se manter firmes, né? Então a gente tem sentido muito que esses momentos que a gente tem a oportunidade de fazer reflexão, de ouvir alguém trazendo alguma reflexão, faz com que a gente possa pensar melhor na nossa vida, no que estamos fazendo dela. Esse tema é um tema muito interessante, é um tema que toca muito profundamente todos nós, porque ele fala de uma questão muito complexa, né, que é, infelizmente, quando a gente está encarnado, a gente se envolve, que é a questão da riqueza. E aí fala, né, tem várias passagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, cada tópico um espírito traz uma reflexão muito importante, né? A primeira, que está no item 11, ele fala que a gente não pode, fala daquela questão de não poder servir a Deus e a Mamon, né? Inclusive, quando Jesus foi questionado sobre essa questão, né, ele pergunta sobre a moeda, o que tem na face? Ele falou assim, ela tem a face de César, né? Então, ele diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E ele também fala dessa questão de não podemos servir a Deus e a Mamon, a gente tem que saber diferenciar. Como espírito encarnado, a gente precisa dos recursos materiais para poder sobreviver, né? Para cuidar da nossa vida. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso trabalho material e dele oferir o justo recurso, né, para sustentar as nossas vidas. E até aí tudo normal. O problema é quando a gente resolve tratar dos bens materiais ou dos recursos materiais com mais importância do que os recursos espirituais, né? Eu penso assim, né? Quando a gente está encarnado, tem a nossa vida e tal, a gente se preocupa muito com como é que vai ser o futuro, né? Futuro material. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vai ser? Então a gente pensa, né? Planeja, materialmente falando, pensa assim, vou ter que pagar um recurso, vou recolher a previdência, para quando aposentar eu ter o dinheiro necessário para sobreviver. A gente paga plano de saúde, né, quando precisar ir no médico e tal. E raramente, né, ou muito difícil, a gente trata da questão espiritual. Chega ao ponto, às vezes, de largar de lado. Então, a gente que é espírita, né, teve a oportunidade de ter um grande, né, nós que estamos vivendo essa geração agora, dos cristãos mais modernos, tivemos a oportunidade de ter tudo traçado como um manual, como manuscrito, tudo manuscrito vai dos livros. A gente pega os livros do Chico, do Divaldo, que há uns anos atrás a gente falava, tem 400 livros do Chico, tem 200 livros do Divaldo. Hoje a gente já tem quase 400 do Divaldo também. Então, é uma imensidão, né? Uma imensidade de recursos que a doutrina espírita nos oferece para que a gente possa fazer um contraponto, né? Ao mesmo tempo que a gente se preocupa com as questões materiais, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser a aposentadoria, como é que vai ser essa questão do plano de saúde, organizando as finanças para poder organizar a nossa vida, para ter uma vida digna ao término da encarnação, ou para, de certa forma, levar a nossa vida até o término da encarnação, a gente também tinha que ter o mesmo cuidado com relação à nossa vida material, nossa vida espiritual. Ou seja, tratar a nossa vida espiritual, nossa vida material, ou seja, que nós estamos vivendo aqui agora, olhando pelo ponto de vista espiritual, olhando para o futuro também, né? Porque um dia a gente vai desencarnar. Aí, é porque parece que a gente tem que pensar na vida só até o momento da desencarnação. Depois acabou.
E não é bem assim, né? A gente sabe, e essa pandemia tem criado, ou tem trazido grandes reflexões, oportunidade de rever muitas situações, muitos valores, né? A questão psicológica, né, como já disse no início, tem sido uma constante, uma constante de um modo geral, as pessoas sofrendo os efeitos, né, dessa pandemia, seja por conta da tensão mesmo, porque antes da pandemia a gente pensava assim, a minha vida, eu vou viver até uns 80 anos, 70 anos, 90 anos, era tudo previsível, né? Depois que começou essa questão da pandemia, a gente foi percebendo que se você for contaminado pelo vírus, dependendo das circunstâncias físicas, né, de cada um, porque cada corpo reage de uma forma, a gente pode encarnar em 5 dias, 2 dias, sei lá, né? E aí a vida tomou um rumo diferente, né? A realidade toma um novo primo. Então, se você não se cuidar e se contaminar, você pode, não é que vai acontecer, mas você pode desencarnar. E a única coisa que a gente tem certa é isso. Antes que a gente se contamine, a única certeza que tem é essa. E quando a gente achava que estava tudo meio sob controle, de repente, uma nova vertente, mais contundente, e aí parece que a coisa fica mais grave. E aí a gente tem que pensar mais ainda, repensar mais ainda os nossos critérios de vida, nossos valores individuais. Porque é isso que, na verdade, esse momento está nos fazendo pensar. Toda a riqueza que acumulou, todo o dinheiro que guardou, tudo que você amealhou, agora praticamente não serve para nada, porque a gente não pode ir para lado nenhum, não pode sair, né? Aquela roupa bonita que a gente comprou, não dá para usar, né? Se quiser usar, vai ter que usar dentro de casa, ou no máximo para sair para fazer alguma coisa próxima, né? Não tem mais oportunidade de sair para lazer, para festas, para confraternização, para lado nenhum. Então, nem a nossa presença na casa espírita, né, que era uma coisa que a gente ainda podia fazer, né, alguns podiam fazer, nem isso a gente está podendo, porque por conta desse momento trágico que passa a humanidade, né, a gente está tendo que ficar recluso dentro das nossas casas. E aí a gente pensa, né, que tudo é possível de ser feito dentro do templo do nosso coração, dentro do nosso lar, obrigando-nos a conviver com aqueles que realmente a gente tem obrigação. Então a gente não tem mais como fugir dessa realidade. Então, quando fala no emprego da riqueza, a gente já pensa logo na riqueza material, né? Mas a gente tem que ficar atento nessa máxima que Jesus falou, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, o que nós temos que pensar agora, nesse momento, é como a gente equilibrar essa situação, dando a Deus o que é de Deus, porque o nosso futuro, que parecia que seria daqui a uns 10, 20, 30, 40 anos, né, dependendo da idade de cada um de nós, pode ser a qualquer momento. Então, não dá para planejar mais o tempo daqui a muitos anos. É lógico que essa situação é transitória, a gente sabe disso. As organizações de saúde já estão, né, trabalhando incessantemente, né, sob orientação, com certeza, dos bons espíritos, para que a gente encontre um caminho. Mas a reflexão, ela é inevitável. Todos nós temos que pensar muito, porque Deus está dizendo para nós, Jesus está dizendo para nós, que é para a gente ficar mais atento. Prestar mais atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades, naquela oportunidade de estar junto, porque talvez seja a última oportunidade. Né? Porque, de repente, aquele parente que a gente falou assim, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, ele pode não estar aqui amanhã para você resolver. E aí o tempo passou, a oportunidade se perdeu. É lógico que a misericórdia divina, ela vai permitir que a gente possa se reencontrar.
Mas quando vai ser? Quando nós vamos ter uma nova oportunidade? Porque precisa de um desencadeamento muito grande de situações para poder a gente se encontrar novamente. Há casos em que a gente tem notícia que a espiritualidade leva, sei lá, 600 anos, 200 anos, 800 anos para reunir um grupo de pessoas juntos novamente. Leva uma temporada imensa. Então a gente tem que aproveitar cada momento. Sempre pensar na vida como se a vida fosse, de fato, como se a vida espiritual, de fato, como de fato mais importante. Não podemos relegar a vida espiritual, né, a continuidade da vida, para um segundo plano. Ela deve estar sempre no primeiro plano das nossas cogitações, no primeiro plano dos nossos pensamentos. Cada atitude, cada momento, né? Então, quando a gente tem condições, né, e os espíritos falam nessa página, esse tópico aqui do emprego da riqueza, eles falam muito sobre isso, né? A gente que tem condição, tem uma certa condição, nesse momento, inclusive, né, em que muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão passando necessidade, porque, infelizmente, né, uma nova situação se apresenta para todos nós. Então, aquelas pessoas que já não tinham nada têm menos ainda. Quem tinha alguma coisa passou a praticamente não ter nada. Então, quem tem condições, né, temos que ajudar uns aos outros. É o exercício do espírito de solidariedade. Nesse momento não vai importar tanto a gente pensar só na gente. Não dá para ser egoísta e pensar só na gente. A gente, quando faz as nossas preces, tem que pensar naquelas pessoas que, como o Inácio colocou na prece, que estão nos presídios, as pessoas que estão nos hospitais, né, os profissionais de saúde que estão pondo em risco a sua própria vida, porque, de fato, né, estão enfrentando um inimigo oculto, muitos deles se expondo, porque não tem como não se expor, né, atendendo várias pessoas contaminadas, correndo risco com a sua própria vida. E aí, né, o que cabe a nós fazer nesse momento? Né? A gente que não é médico, a gente que não é enfermeiro, que não está na linha de frente, a gente tem que estar por trás, né, com o espírito de solidariedade, auxiliando através do poder e da força da oração, que tem muita força, né, e auxilia os bons espíritos a irem envolvendo as criaturas, que não seja para continuar nessa vida, mas que possam sair dessa vida para outra vida em melhores condições. Então é um trabalho árduo, né? Se a gente vê que desse plano da vida já está complicado para os médicos e enfermeiros, imagina os médicos e enfermeiros do plano espiritual recebendo essa quantidade imensa de espíritos, tudo ao mesmo tempo. Porque o problema da pandemia é esse, porque desencarna muita gente e tudo ao mesmo tempo. E a gente, de nossa parte, né, como cristãos, temos que estar dando a nossa parcela de contribuição, né, envolvendo as criaturas em prece, envolvendo as criaturas no amor de Deus. O outro tópico que foi trazido, né, que é trazido nessa questão, é a questão do que ele fala assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o objeto do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco a nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, a gente tem que começar, de fato, a pensar nisso, né? Tem que começar a dar mais valor às obras, a cuidar da nossa vida espiritual, a continuidade. Como eu disse no início da palestra, muitas obras foram escritas pelo Chico, pelo Divaldo. E nesse momento que a gente está em reflexão, né, a gente está tendo, inclusive, a oportunidade de assistir palestras, né, por exemplo, por conta da questão física, presencial,
né? Muitas pessoas não podiam fazer palestra, né, para nós, na nossa casa. Hoje, como a gente tem um sistema da palestra à distância, gravada, no nosso caso lá, a gente tem a oportunidade de pedir, né, pessoas que não fizeram, nunca puderam fazer palestra por causa das suas atividades no mesmo horário, né? Infelizmente, quando a gente está encarnado, a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas quando a gente pode gravar uma palestra, ou quando pode fazer, né? Então a gente tem condição de se reunir, tem condição de mandar a gravação, fazer a gravação antes, mandar, e a gente pode ouvir aqueles companheiros que de longe, que ou por conta da distância, ou por conta dos compromissos, não poderiam falar para nós. E a gente tem uma diversidade de ensinamentos, de oportunidades, né? E hoje, com essa questão da pandemia, a gente acabou dando ênfase a esse trabalho digital, né? Das redes sociais, o uso do YouTube, das plataformas de rede social, de informática, de internet, para que a gente pudesse estar trazendo para dentro da nossa casa, fazendo da nossa casa um ambiente mais pacífico, né? E a par do que está acontecendo no mundo aí fora, das aberrações que a gente tem ouvido, da forma como estão tratando as pessoas, ou o desprezo, vamos dizer assim, o descaso com as pessoas, né? A gente, e não obstante isso tudo, que nos causa perplexidade e até certo ponto nos causa indignação, a par disso, a gente tem a oportunidade de ter tantas coisas boas que são encaminhadas, né? Os nossos grupos, né? A gente acabou criando grupos, já tinha os grupos, mas intensificando a atuação nos grupos de WhatsApp da nossa casa. E aí a gente percebe que, em função disso, dessas situações, o clima espiritual do nosso lar até melhora, porque a gente acaba fazendo oração dentro de casa, ouvindo palestra em casa. Então, o clima em casa está ficando fantástico, maravilhoso. E aí, a gente tem que aproveitar este momento, né? Todos nós, os que têm que ficar em casa, né? Aproveitar esse momento como Paulo de Tarso fez, né? No Êxodo. Um tempo lá, pensando, avaliando. Nós temos que fazer a mesma coisa, né? Está pensando, avaliando as nossas vidas, e a gente está percebendo que essa realidade é uma realidade que vai se instalar, né? Mesmo após o fim da pandemia, a gente ainda vai continuar por muito tempo usando as redes sociais, usando os recursos audiovisuais para poder aproveitar, né? Quando a gente não tiver oportunidade de ouvir um irmão, a gente vai poder fazer isso e implementar isso de uma forma ou outra no trabalho da nossa casa. Porque muitas pessoas, a gente nunca pensou nisso, né? Mas muitas pessoas, às vezes, não vão fisicamente na casa espírita porque não tem condição de ir na casa espírita, por conta de problemas de saúde, problemas, às vezes, dificuldade de custear os meios de transporte. A gente acaba vivendo a nossa vida dentro do nosso universo, dentro do nosso mundo, e acaba não pensando em soluções para esse tipo de problema, né? Os idosos, por exemplo, que depende de que alguém leve. Então, agora, depois que aconteceu tudo isso, a gente foi implementando essas situações e a gente tem percebido a quantidade de pessoas que não tinham condições de ir à casa espírita, que agora estão podendo acessar através das redes sociais, através das plataformas de internet, os estudos que são colocados para nós. Então, a gente tem que começar a valorizar isso, né? Quantas palestras do Haroldo Dutra, né, estão sendo possíveis, né, por conta do tempo que a gente está tendo agora, né, de poder a gente fazer. Mas, de qualquer forma, a gente não pode esquecer do princípio, né, do princípio que Jesus nos legou a todos nós, né, quando questionado, ele falou: qual o maior de todos os mandamentos? Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, ama ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem. Então a gente começa a pensar em tudo
e a fazer as coisas sempre pensando agora, vai fazer as coisas sempre pensando no próximo. E é assim que nós temos que levar a nossa vida. Se está difícil para nós, a gente tem que imaginar o quanto que está difícil para os outros. Eu recentemente estava conversando com uma senhora, né, e ela tem quase 70 anos, e ela estava morando em Barra do Piraí. Sozinho, o filho mora em Angra, não pode vir porque tem problemas de comorbidade, então não pode ficar se deslocando, pode correr risco. O neto mora lá também, em Angra. E aí que interessante, né? Ela sozinha aqui, imagina uma pessoa de idade sozinha. Então a gente tem que imaginar tudo isso, sabe? São situações diferenciadas, né? Se está difícil para nós, né, que tem a nossa casa, tem o nosso filho, está difícil, pô, aqui em casa está difícil, que não sei o quê. Imagina aquele que está sozinho, solitário, com idade, tem dificuldade de fazer as coisas, que dependia dos outros, agora não pode depender de ninguém, porque não pode se expor. Olha que situação difícil. Quando sai correndo riscos, e muitos desencarnaram por conta disso, porque infelizmente tiveram que sair e infelizmente, né, por conta da contaminação, acabaram se desencarnando. Então é importante que a gente pense nisso, né? O que eu posso fazer para ajudar minha vizinha? O que eu posso fazer para ajudar aquele meu amigo? Aquele meu amigo tem um pouco que não fala, não liga. Será que aconteceu alguma coisa? Nós estamos vivendo esse momento agora, né? Olhar por essas pessoas, olhar por toda a humanidade. Então, é o princípio que Jesus falou, né? Que ama a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama a Deus reconhece na criatura o seu irmão, e quem ama o próximo, e ama o próximo como a ti mesmo, ou seja, faz essa reciprocidade de sentimentos, que nada mais é do que o espírito de solidariedade, você olhar para o outro e pensar, cara, esse cara é igual a mim, pô. Ele também é filho de Deus, ele também está passando problemas. Talvez alguns problemas que ele esteja passando, eu já superei, talvez outros que eu ainda estou com dificuldade, ele já superou. Então, esse momento é que é importante, porque Deus vai atuando na criatura através da própria criatura. O princípio, né, da presença divina em nossas vidas é assim, né? E por isso ele criou, né, quando Jesus foi questionado, né, ele fala sobre isso, sobre essa questão da gente olhar para o outro com esse olhar de solidariedade, fazendo aos outros aquilo que verdadeiramente a gente gostaria que os outros fizessem para conosco, né? Imagina, se você está doente, você gostaria que alguém olhasse por você. Então, façamos a mesma coisa. Se você está doente, as pessoas gostariam que você orasse, as pessoas orassem por você, você ficaria feliz por isso. Então, a gente faz a mesma coisa. Se está com saúde, né, vamos orar por quem está doente. Se nós estamos doentes, as pessoas vão orando por nós. E assim, nesse ambiente de solidariedade, uns fazendo pelos outros, né, através da prece intercessória, nós vamos solidificando, consolidando dentro de nós e, aos poucos, espargindo do nosso seio, do nosso meio, esse vírus que tanto nos assola, que podemos, inclusive, né, que devemos, inclusive, fazer a nossa parte através da oração, que é um mecanismo, né, magnético, é um meio magnético, o magnetismo, através do magnetismo, envolvendo, né, as energias e formando uma rede grande de solidariedade, de amor, de situações positivas para que a gente possa estar tirando essa nuvem de temor, de tristeza, de assombro, que continuam envolvendo o planeta Terra e que nós, espíritos aqui encarnados, temos obrigação de fazer a nossa parte, né? Não só ficar pensando na questão material, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou pagar, né? A gente pensa aquela historinha, né? Olhar os lírios do campo, né? Olhar os pássaros do céu, né? Se Deus olha por eles, quanto mais por nós, que somos seres da criação, criada à semelhança dele. Então, a gente, mais semelhança dele, então possamos nós estarmos certos que o nosso futuro, Deus há de prover. Se não for pelos nossos próprios recursos, vai ser pelos recursos das pessoas, né? Porque como a gente ajuda as pessoas, um dia talvez alguém vai nos ajudar. Se a gente não conseguir fazer
previdência futura aí e guardar algum recurso para a nossa velhice. Mas o mais importante é a gente pensar no pós-morte, a gente pensar depois dessa vida. E fazer tudo nesse momento para que a gente não tenha que antecipar essa vida, tendo respeito, né? Porque se existe um vírus que contamina e que ele é altamente perigoso, vamos fazer nossa parte, né? Vamos ouvir o que as organizações de saúde, as organizações sanitárias recomendam, procurar isso em sites oficiais, tentar encontrar, né, como se proteger, para que a gente possa, em não se contaminando, não contaminar o outro também. Né? Porque tem essa questão também, que às vezes o cara fala, deixa para lá, deixa eu ficar, se eu pegar essa doença, mas poxa, você tem que pensar que de repente você pode ser contaminado e não acontecer nada, mas outra pessoa que tiver o contágio contigo pode não ser do mesmo modo. Né? Então, a última questão, né, o último tópico desse, ele é o item 3, que ele fala, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em usar aplicar exclusivamente a sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resultem bem qualquer para outra. E nessa questão que a gente acabou de colocar agora, tem uma questão interessante. Né? Eu tenho um amigo que ele cuidava da mãe dele o tempo todo. Né? E aí ele se contaminou e acabou contaminando a mãe dele, e a mãe dele acabou desencarnando. Então, é uma questão, né, para a gente avaliar. Né? E aí, um dia que ele comentou comigo, ele falou assim, cara, acabei matando minha mãe. Eu falei assim, que isso, pô? Não pensa dessa maneira. Não pensa dessa maneira. Você não fez de propósito, né? Gente, infelizmente, cara, como é que você vai saber se está contaminado? Até para saber se você está contaminado é difícil, né? Até porque tem muita gente que vai ser assintomático, a gente sabe disso. Então a gente nunca pode pensar nesse aspecto, né? Mas a gente tem que, de fato, fazer a nossa parte. Porque esse pensamento pode surgir na nossa cabeça, né? Então, se a gente não faz não segue as orientações sanitárias, né? Algumas pessoas não querem tomar vacina, aí fala assim, não vou tomar vacina, aí o cara não toma vacina, de repente não acontece nada, mas pode acontecer dele se contaminar e contaminar outras pessoas. Então a gente tem que pensar no outro. Né? Nesse momento a gente tem que começar a pensar, não pode pensar só na gente, começar na comunidade que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, a nossa responsabilidade, nosso compromisso. A riqueza da inteligência que a gente tem é para isso, para a gente usar essa inteligência para divulgar o bem. Né? A gente tem observado nas redes sociais tantas coisas, tantas mentiras que foram feitas, quantas histórias feitas. Né? Nós, espíritas, temos que ter o compromisso de sempre checar as informações, olhar o que é verdade, o que não é verdade. Né? Não estamos aqui para criticar ninguém, não queremos entrar em polêmica nenhuma com relação a nada, mas a gente tem a obrigação, como espírita, de divulgar somente o bem. A gente não tem o direito e tem que ter cautela ao divulgar o bem. Né? Sócrates falava isso, a questão dos 3 crios. Né? Quando alguém vai contar alguma coisa, vou contar uma história. Eu falei, é bom, é útil, é verdade. A gente tem que começar a pensar nisso. É bom. Essa história não é muito boa, não. Eu falei, é útil. Não vai acrescentar nada na sua vida. Eu falei assim, é verdade? Eu falei assim, ainda não cheguei. Eu falei, então fica. Não me conta, eu não quero saber, só que era assim, não quero. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, sabe? Quando alguém passa, porque né, a rede social é interessante, é isso, né? A pessoa manda e pronto, tá lá. E aí, o que você vai fazer daquela informação é que é o mais importante, né? Por isso que a gente tem, né, como espírita, a questão do bom senso e da razão. A gente tem que usar o bom senso e a razão, né, sempre. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou usar o bom senso na interpretação do texto ali do Evangelho para aquela determinada... Não. A aplicação do bom senso da razão, que Kardec sempre nos conclamou a pensar, é como a gente vai usar esse laboratório experimental que é a doutrina espírita
na nossa vida privada, né? E agora é o grande momento, né? Porque quando a gente está nas redes sociais, a capacidade de ampliação é grande. Você entra num grupo de WhatsApp, por exemplo, você tem 10 grupos de WhatsApp, você tem contato com 300 pessoas num clique. Num clique você... E se você passa uma informação falsa para 300 pessoas, dependendo do que as pessoas pensam de você, elas podem seguir o que você fala. E se você, né, encaminhou uma notícia falsa, ou uma notícia que não é muito boa, você pode criar, né, no seu interlocutor uma identificação com um estado de desespero. E nós espíritas somos os pacificadores. Nós somos trabalhadores do Cristo, envolvidos na seara do amor, pensando no bem. Então nós não temos o direito de utilizar os recursos, sejam eles quais forem, que nós recebemos, né? Um bom celular, o telefone, o computador de qualidade, tudo que a gente conseguiu amealhar com o nosso trabalho justo, né? Mas que é patrimônio divino, para usar de forma equivocada. Então nós temos que ter esse compromisso com a doutrina espírita. E principalmente quando a gente fala de espiritismo, a gente tem que pensar amplamente nisso, né? Leon Denis fala, e ele tem razão, né? O que será da doutrina espírita no futuro é o que dela fizerem os espíritas. E nós, né, que somos espíritas, né, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo um momento diferenciado, nós somos questionados constantemente, porque as pessoas acham que, porque a gente é espírita, que a gente tem o controle de tudo. Mas, e aí, de fato, a gente acaba tendo, por conta da questão do livro, né, do conhecimento dos livros que os livros nos dão, e que a gente deveria ter mais atenção a isso, ler mais, aprofundar mais, aproveitar mais o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, e difundir isso de uma forma mais equilibrada, trazendo sempre paz aos nossos interlocutores. Já está chegando o final, né? Gostaria de agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Amor e Caridade, ao Inácio, à Cristina, pela oportunidade que nos deram de estar aqui conversando, refletindo e ouvindo, né, essas reflexões, e que são muito boas também para a nossa própria vida pessoal. Tá bom, Luiz Augusto. O Alvorecer que agradece a sua participação, a sua presença. Eu vou pedir você para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que estiveram conosco essa noite, nos ouvindo, nos dando a oportunidade de estudar mais um pouquinho, né, porque a doutrina espírita é importante para o nosso aperfeiçoamento. Eu gostaria de pedir a todos que elevassem os pensamentos a Deus nesse momento, que é o nosso Pai, que cuida de cada um de nós com desvelo e amor. Elevar nossos pensamentos a Jesus, que disse que toda vez que quiséssemos nos dirigir ao Pai, pudéssemos fazer por Ele, o governador do nosso planeta, o nosso guia e modelo para a humanidade inteira, que tem incansavelmente trabalhado há séculos para nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, e que possamos, nesse momento que estamos reunidos em nome do Pai, em nome de Jesus, na presença dos bons espíritos, entidades venerandas que coordenam os trabalhos da casa do Centro Espírita Amor e Caridade, do Centro Espírita Alvorecer, possamos, juntos, trabalhadores do plano material, do plano espiritual, envolvidos nessa energia positiva, de solidariedade, amor e de esperança, darmos sempre a nossa pequena parte, nossa parcela de colaboração, de contribuição para a implementação e a implantação do reino de Deus na Terra. Que a regeneração que se avizinha possa ser por nós utilizada de forma ao nosso crescimento espiritual, para que possamos continuar herdando
ou sendo herdeiros dessa terra bendita que Deus legou para nós. Que possamos juntos com os trabalhadores do plano espiritual, nós aqui do plano material encarnados, cumprir com os objetivos da nossa encarnação e construirmos dentro de nosso íntimo a força necessária que há de abrilhantar ao término dessa jornada. Pacifica-nos, Senhor, os corações e nos despeça em paz, na tua paz, que assim seja, graças a Deus.